inscrito o grande expediente, vereador Wagner Petrini, na tribuna. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste de casa. Quero trazer hoje aos colegas vereadores, eu presido a SEDUT, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aqui na Câmara de Vereadores. A gente teve uma alteração, já foi divulgada pela própria Câmara, do dia 4, segunda-feira, que é sobre a resolução na questão da nomeação de ruas logradouros aqui da nossa cidade. A gente sabe quantas vezes a gente ouviu falar que vereador só sabe fazer projeto de lei, de nome de rua, mas nós sabemos e muitos sabem da importância de ter um nome de rua para poder ter o CEP e assim por diante. Então, essa resolução eu quero parabenizar a assessora da comissão, a Liliane, por ter se dedicado junto com os servidores da casa, o Rodrigo, diretor legislativo, a Tamara, a redação final, pelo entendimento que nós tínhamos ali 2, 3, 4, até 5, 6 anos, mapas para nomeação de rua parados. Não se tinha um prazo na resolução de 2016 para que o vereador ou as bancadas indicassem o nome dessas ruas. E muitas vezes ficavam ali parados. E com essa nova resolução, então, a gente passa a ter um prazo para que vereadores e as bancadas nomeiem as ruas, então dê serenidade ao processo, num prazo de 60 dias, com 30 dias prorrogáveis se precisar. Então, isso a gente mostra que a gente está agilizando e dando à comunidade o nome de rua, que é essencial para quem precisa, principalmente quem mora naqueles lugares um pouco mais escondido e que muitas vezes tem problema com correios, entregas e por aí vai. Permite uma parte, vereador. Vereador Felipe, de imediato. Vereador Wagner, eu quero primeiro lhe cumprimentar, e eu sempre falo com relação às denominações de rua. Muita gente critica o fato, mas quem critica normalmente é porque tem nome na sua rua. Porque não tem dificuldade que uma ambulância chegue, que as entregas cheguem, que no período da pandemia, inclusive, as teleentregas, a dificuldade que era quem não tinha nome na sua rua, que não podia sair de casa para se alimentar, para buscar um alimento, dependia da teleentrega, e aí não tinha como se localizar. Questão policial, dar referência para a polícia, bombeiros, ambulâncias. Então, não ter o nome de uma rua na frente da sua casa tem muitos impactos sociais. E normalmente quem critica e quem ofende quem denomina é quem tem nome na sua rua. Porque nunca passou por essa dificuldade. Todos os gabinetes aqui recebem muitas pessoas solicitando a denominação, porque essas pessoas já passaram por dificuldades. Então é importante isso, que a gente também dê celeridade nesse processo, porque muitas pessoas dependem disso, inclusive para abrir o seu ponto de trabalho. Isso é fundamental. Então são vários movimentos que acontecem quando a pessoa tem o nome na sua rua e o número na sua casa. Declaração de líder da bancada PRD. Perfeito, vereador Felipe, isso mesmo. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns à assessoria da comissão da SEDUT, a Liliane, já trazer um assunto aqui de grande importância já para nós, que nós já estamos tratando, que é sobre a próxima legislatura, que terá a discussão do plano diretor aqui da cidade, que faz parte, dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, a necessidade que o município precisa em relação à mobilidade, que agora com o Pramob realizado neste governo, a gente precisa ter um empenho maior e nós precisamos trabalhar para desmembrar essa comissão, para ter um olhar especial, principalmente no plano diretor, a ideia de tornar, então, a SEDUT, para que tenha um trabalho mais eficaz na casa, consiga discutir outros temas, tratar o plano diretor como a SEDUT, como desenvolvimento urbano e habitação, e desmembrar a parte do transporte, criar transporte e mobilidade, para a gente trabalhar a mobilidade da nossa cidade, que passou da hora. Uma parte, vereador. Vereador Lucas, sua parte. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, vereador Petrini.
E acho que o senhor traz um tema importante. Nós estamos no final dessa legislatura, estamos em novembro. Falamos várias vezes aqui de algumas comissões estarem sobrecarregadas. O senhor está citando o exemplo da SEDUT. A gente pode pegar o tema, pensar na comissão de educação, que também tem uma sobrecarga enorme de temas, né? Educação, cultura, esporte, lazer. Falávamos também da comissão de orçamento, que tem turismo. Então, já que o senhor tocou no tema, vereador, acho que, enquanto mesa, nós precisamos pensar, já falamos várias vezes sobre isso, mas ver os prazos aí para a criação dessas comissões, desmembrando, mas especialmente aqui eu quero falar da comissão de cultura, esporte, lazer e turismo, que eu acho que é uma das que se inserem exatamente na mesma lógica, na medida que a comissão de educação acaba se envolvendo quase que exclusivamente com o tema da educação, não podendo dar atenção devida aos outros temas. Não sou parceiro, eu só acho que a gente tem que agilizar esse processo e tenho certeza que os colegas têm acordo ou vão ter as informações devidas para ter um entendimento da necessidade de mudança. Obrigado. Perfeito, vereador Lucas. Isso, eu acredito que nós tenhamos, junto com a mesa diretora, trabalhar a questão das comissões para que muitos assuntos importantes aqui na nossa cidade não passem batido pela questão do tempo, né? Mas é isso, então. E meu próximo assunto, já que eu sou do desenvolvimento urbano, sou da parte de eventos, do setor automotivo, final de semana tive a oportunidade de estar na Fórmula 1 em São Paulo, junto com o pessoal da Associação Caxiense Esporte Automotor. Na foto aí está o Diogo, presidente da Associação Caxiense Esporte Automotor, o presidente da Federação Gaúcha, o Arlindo, que é filiado à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Então a gente esteve lá o final de semana e mostrar para o pessoal que está em casa a questão que a gente vem trabalhando há muito tempo, e o prefeito Adiló, o município, adquiriu uma área de 62 hectares em Vila Seca para criar o Centro Esportivo Automotor, o quanto, depois de pronto, através de eventos, principalmente do setor automotivo, o incremento de valor na economia. Para se ter uma ideia, só para comparar o pessoal de casa e colegas vereadores, o orçamento, né, a lei foi entregue semana passada pelo prefeito, o orçamento, a lei para o ano que vem, se eu não me engano, 3 bilhões e 700 milhões, né? Isso aí, né? A previsão de injeção na economia de São Paulo nos 3 dias do Grande Prêmio da Fórmula 1, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Isso mostra o quanto o setor automotivo, o evento automotivo, que envolve automobilismo, que gera patrocinadores, empresas no ramo do setor automotivo na questão de lubrificantes, pneus, autopeças, acessórios, provas, pilotos, mecânicos, o quanto é grande esse setor. E aqui em Caxias, eu como vereador estarei trabalhando nesse sentido para fomentar, trazer novidades e principalmente para que o município agilize a estrutura junto com o Parque Rural na questão do centro automotivo. Então é isso. Esse é meu assunto. Quero te agradecer, presidente. Bom dia a todos.